Que entendimento é que tem desta afirmação do Ministro? Que o país já produz o suficiente ou que é muito dinheiro gasto e que já não estamos em condições de o fazer? Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Bali. Boa noite, telespectadores. Leda, a afirmação do Ministro faz algum sentido. Tem duas vertentes, como uma moeda que tem duas faces. A primeira, faz algum sentido que não gastemos tanto dinheiro, 200 milhões, mas, por outro lado, não faz sentido. E aqui, os produtores e os economistas não se entendem. Ouvido Heitor de Carvalho, ouvido Carlos Gozado, ouvido Rui Magalhães, ouvido João Fernandes, os economistas não se entendem. Ou seja, nós não temos produção suficiente para não importarmos. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a produção que nós temos no país não chega para responder àquilo que é a demanda do país. E então, o que podíamos também perguntar é, o ministro tem razão quando diz, já não devíamos importar, pagar 200 milhões de dólares por mês, mas a grande verdade é que os economistas dizem que nós, no passado, já importamos com muito mais dinheiro todos os meses. Então, é verdade que é preciso impulsionar a produção nacional, mas há aqui um aspecto do qual os economistas e os economistas não falam, que é, nós estamos a importar com 200 milhões de dólares todos os meses, mas nós estamos a exportar também muita coisa. E eu vou buscar aqui os produtos. Por exemplo? Nós estamos a exportar peixe, primeiro produto, nós estamos a exportar feijão, nós estamos a exportar trigo, nós estamos a exportar banana. Mas quando se fala Ou seja, esses produtos estão a sair. Agora que me fala sobre isso, fica-se com a ideia de que há excedentes e podemos levar para fora do mercado. Mas não é o nosso caso. Não, a realidade mostra que não. Pois, mas falta no mercado estes produtos. Com exceção do peixe, que começa a faltar hoje, com exceção também do trigo, e aqui, há coisa de meses, nós vimos aqui uma peça do trigo que vamos ter excedentes nos próximos tempos, mas nós temos banana que chega para ter aqui internamente e exportar, nós temos, de alguma forma, feijão que equilibra. Agora, a pergunta que nós podemos colocar aqui é, se nós importamos com 200 milhões, os milhões que nós exportamos de dólares vão para onde? Entram para a conta de quem? Vêm para onde? Esta é a pergunta que muitas vezes não fazemos. Mas a questão é esta. Os nossos importadores, ou seja, os nossos exportadores, os empresários que exportam produto, não têm confiança no sistema, porque uma parte do produto que é exportada, o dinheiro é pago lá fora. Então nós tínhamos que ter a garantia de que sim, exportamos a nossa banana e o dinheiro vem para cá. Só que aqui depois a questão é essa. Se o indivíduo tem os dólares, o empresário tem os dólares na sua conta, depois não os consegue levantar, isso emperra o seu negócio. Então, por um lado, a responsabilidade é sempre política, e o ministro diz bem, nós estamos a gastar muito dinheiro, mas, por outro lado, o ministro também podia dizer que, junto do Banco Nacional de Angola e dos bancos comerciais, nós vamos permitir que os exportadores tenham o seu dinheiro aqui, livremente, e depois o possam tirar livremente. Isso não acontece. Mas para terminar, dizer o seguinte. O governo gasta muito dinheiro com o apoio aos empresários. Pelo menos. Diz-se, pelo menos é o que há. Agora são mais 881 mil milhões de kwanzas. Nós debatemos isso a semana passada. Mas a grande verdade é que os próprios empresários, os próprios produtores nacionais dizem que nós não estamos a receber este dinheiro da produção. A nossa opinião para o governo é a seguinte. Ao invés de o governo esperar que os produtores vão ter ao governo, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até montanha, como dizem os nossos irmãos muçulmanos, e a gíria diz isso, o governo deve procurar os produtores. O projeto foi lançado, mas será a base de um concurso que envolve alunos de diferentes instituições de ensino primário, cujo vencedor será conhecido em novembro deste ano. Manter as ruas e instituições de ensino mais limpas e criar nos mais novos o hábito de manter o ambiente puro é um dos objetivos do projeto de educação ambiental denominado Ecomoana. Nossa equipa ambiental vai trabalhar nessas 5 escolas primárias. As escolas foram envolvidas num concurso. As escolas primárias, 5, estão envolvidas no concurso. Mas o nosso projeto ambiental vai cobrir todas as escolas do município. Para ensinar as crianças, para que futuramente nós tenhamos um país mais limpo, uma sociedade mais organizada e pensar em que nós podemos
podemos trabalhar com aquilo que é lixo, que não é lixo. De iniciativa da Petromar, no âmbito da sua responsabilidade social, o projeto já movimenta algumas escolas, por isso os alunos têm noção. A produção nacional deve ser mesmo impulsionada e, portanto, estou entre aqueles que acompanham com alguma paixão também essa questão das políticas para a produção nacional. Não estou a dizer que está tudo um mar de rosas, não está. Mas eu acho que estão a ser marcados passos muito interessantes. Vamos mesmo só aos números. Mas esses passos já são suficientes para suspendermos a importação, por isso? Há uma coisa que nós precisamos perceber. Qual? E por isso é que talvez o Paqui se diga que os economistas não se entendem, mas os economistas nunca se vão entender. Sabe por quê? Primeiro porque é uma ciência social e, portanto, ela também tem várias perspectivas, vive disso e vive até de perspectivas, de expectativas, de estimativas. Mas também porque nós temos de entender que no mundo globalizado não existem barreiras estanques da economia. Isso significa que nós podemos ter um empresário aqui com capital fora. E os empresários buscam o lucro. O importante é que nós tenhamos uma economia forte. Uma economia forte não se cria no prazo de 3, 4 anos. E por que eu reputo de muito positivo o pronunciamento do ministro? No meu entendimento, o ministro não está a dizer que já estamos em condições, já temos produção suficiente, mas estará a dizer estamos em condições de ir começando a reduzir. E aqui eu tenho de confrontar o Paquice, porque falamos os dois e conhecemos os dois o produtor de arroz, não é? É Caxiunga, não? No Bié, conhecemos os dois. E ele próprio, por ter estado a beneficiar de algum crédito, já disse, o Vinevala já disse, que em relação ao arroz, não precisamos importar nas quantidades que estamos a importar. E já disse mais uma vez, vou voltar a dizer, nós também temos que contribuir para o combate contra a máfia interna da importação. Eu tenho estado a dizer, as máfias, a corrupção, é um subproduto da economia capitalista, ou seja, por via dos regulamentos que eles estudam muito bem, encontram mecanismos para, sem ética e sem moral, tirar proveito. Então, é o que está a acontecer. Por isso é que eu olho para esse pronunciamento do ministro como interessante. Aliás, o ministro fez outro pronunciamento que eu quero acular, que é o governo fez financiamento, mas, Leda, a produção nacional tem períodos. O que eu penso que tem estado a faltar no governo é fazer uma comunicação institucional eficiente, dizer assim, ok, nós agora aplicamos X e os que estão a produzir esse tipo de produção nacional, desculpa o pleonasmo, são neste sítio, daqui a X tempo nós teremos X toneladas dessa produção, que vão substituir a importação nessa quantidade. Eu penso que é isso que deve estar a faltar a nós, no espaço público, e por isso é que nós vamos colocando de quando em vez algumas dúvidas. Mas, Leda, eu não posso, deixa-me só terminar, eu não posso, aqui onde eu estou, e conhecendo alguns produtores nacionais que eu conheço, dizer que não se está a fazer nada e que nós não vamos alcançar agora. Que nós vamos deixar de ser um Estado importador, não seremos. Até nós poderemos decidir importar um determinado produto, passo o pleonasmo, que mesmo sendo produzido aqui, do ponto de vista do custo-benefício, seja melhor importar. Isso são contas que se fazem do ponto de vista econômico. Mas nós temos que ser realistas, ou seja, porque... Mas isso, falando de forma... o Vinevala então não existe. Não existe. Quer dizer, não mas o Vinevala é suficiente para fornecer o país. Não estou a dizer suficiente. E nós temos situações, Dr. Bali, em que se produz, mas não se escoam os produtos. Eu estou a perceber, Leda, portanto, primeiro, ele não chega o ministro disse, o ministro do Estado disse, não se justifica que gastemos 200 milhões. Ele não disse que já não vamos importar mais. Ele disse que esse dinheiro não se significa... Mas não se justifica hoje ou já não se justifica há algum tempo? Não.
eu continuo a dizer, em relação à importância... Aliás, nós perdemos uma oportunidade de ouro quando nós tivemos o boom do petróleo. Isso já se sabe. Sim, aqui. Isso é outra coisa. Perdemos isso para produzir nacionalmente. Agora, temos que, com o pouco que temos que continuar a investir. Sim, convenhamos que o agricultor do BIE, o Vinevala, não sustenta... Mas não é o único. Sim, mas há uma coisa... No Lubango há vários Eu estou mais de acordo com o Nathaniel Fernandes, também economista, penso eu, diz uma coisa interessante, que é nós temos que acoplar ciência à produção nacional. Sim, mas acha que não se acopula ciência à produção nacional? Pois não, deixa-me só terminar isto. Vá ao sul, vai ao Lubango e vai ver como... O que os produtores lá também não são empíricos. Deixa-me só terminar isto. Deixa-me só terminar isto, que é muito importante. Que é, nós temos que acoplar ciência à produção nacional. E nós temos que produzir grandes hectares de muita coisa. Não é? Hoje, por exemplo, a Ucrânia, aliás, antes da guerra, sustentava toda a questão do trigo por conta da produção, que era em grande escala. Problemas que se fala sempre das Ucrânias, de Portugal, era importante. Conhece os números daqui do país. Deixa-me só terminar. Conhece os números do país, Paquis. Porque também tem de conhecer os números do país. Era muito importante que nós acopulássemos ciência. Dá a impressão que você temos que discutir. Eu tenho que terminar, senão a gente não se entende. Tá bem. E estamos em televisão, não dá para fazer barulho. Então, era importante que nós acopulássemos ciência, à produtividade nacional. E temos aconselhado ao governo, naturalmente é o mesmo governo de 1975, que o governo não descure, por exemplo, de faculdades importantes. Nós estamos a falar hoje de produtividade, mas temos uma faculdade de agronomia no âmbito. Sim. Eu pergunto ao senhor ministro Massano se já foi visitar a faculdade de agronomia no âmbito. Senhor ministro, não podemos ter uma produção em grande escala se nós não acoplarmos ciência à produção nacional. Podemos dar muitas voltas, mas a grande verdade é que as grandes produções no Brasil e na América, e tanto na Ásia e nos Estados Unidos, foram porque se acoplou ciência à produção nacional. Não é umas batatazinhas para depois, não, produzimos aqui qualquer coisa, chega para o povo comer. E depois aqui, os economistas dizem, ouvindo aqueles que estão que era importante que o que nós temos a produzir não é suficiente para alimentar o povo. Então temos que importar. Se temos que importar, temos que fazer duas coisas. Importamos e ao mesmo tempo, portanto, tratamos, por exemplo, da questão das estradas para o escoamento dos produtos, tratamos, portanto, de receber os agricultores para que tenham possibilidades de crédito e assim poderem aumentar a produção. Vamos conseguir, doutor Balé. Eu não estou a dizer que nós não sejamos capazes. É que o povo não está a comer. Não, a minha contra... Não, o povo não está a comer, é só isso. O povo está a comer mal. Peço desculpas. E isso... É só isso. Veja, o que está a fazer eu não vou considerar um barulho, mas é um ruído. O que é que está a fazer? Está a misturar alhos e bugalhos. Vamos clarificar as coisas, doutor Paquis, que é muito simples. Primeiro, quer dizer... Não faz sentido, até porque o doutor Paquis é docente universitário. Pergunte ao ministro se já foi visitar a Universidade Agrária. Porque... Não, deixa-me. Faz sentido. Posso terminar? Estamos a falar de produção nacional. Posso terminar? Onde se estuda a ciência da produtividade, é na agronomia. Lhe permiti terminar. Não é no Ministério da Construção. É só para esclarecer. Exatamente. O doutor Médico, os telespectadores devem estar a perceber isso. Que é na agronomia onde se faz ciência. Não, calma. Agronômica. Está bem, calma. Mas temos de perceber, e aliás, se me deixar falar, que vou ser muito curto, vai logo perceber que está mesmo a misturar alhos e bugalhos e está a criar ruído na comunicação, que é... A Universidade Agrária do Uambo é até regional. Ela foi instalada para servir uma região. Conhece a região? É Bié, Uambo e Benguela. Por acaso o senhor até viaja muito para aquela área. Faz algum sentido que um Estado institua uma universidade e não tire proveito dela? Quer dizer, essa pergunta de... Aliás, os resultados estão a vir de lá, aparece. Porque o Vinevala parece que é naquela região, a agricultura é naquela região. Está a ver? Então, não, deixa-me terminar. Essa coisa... Não, deixa-me terminar. Eu quando pergunto ao senhor ministro... Eu quando pergunto ao senhor ministro... Tem que me deixar terminar, eu me calei. Eu quando pergunto ao senhor ministro, é porque eu estive lá na quinta-feira, eu quinta e sexta estive no âmbito, estou a perguntar porque estive lá. Não, tem que me deixar. Eu acredito que tem a ver com as condições da universidade. Não é essa a questão. Eu vi o Instituto de Agronomia do Âmbito, está completamente partido. Não é essa a questão, não é essa a questão. Qual é a questão? Não é essa. Qual é a questão que quer levantar, doutor Valente?
Leda, também não podemos, quer dizer, e continuo a dizer, é um ruído quando nós saltamos de argumento em argumento para buscar uma razão. A coisa é muito simples. Nós estamos a discutir importação e não temos que discutir Ucrânias nem Portugais. Nós temos que discutir Angola. O que acontece estamos a discutir importação, mas o contexto leva-nos a outras questões. Estou de acordo. Produção nacional. Estou de acordo. Agora, não faz na ciência. Estou de acordo. Agora, o Instituto Superior que temos, que condições tem o Instituto que vai formar homens que vão trabalhar neste setor. Então permitam-me, pelo menos porque também não podemos falar sem números, quer dizer, quando alguém diz que não tem produção nacional, mas não conhece os números da produção nacional, ou depois aqueles que conhece preferem não dizer agora, mas disse ontem, não ajuda na comunicação. Dr. Bali, traz-nos os números da produção. O que eu estou a dizer é muito simples. Por exemplo, está-se a fazer produção de carne no sul de Angola. Aquela fábrica instalada lá não está suportada por alguma ciência? O Vinevala que produz muitos hectares de arroz, quer dizer, aquilo tudo é empírico. Querem nos fazer acreditar que aquilo tudo é empírico. O governador provincial de Benguela, Luís Nunes, destacou o espírito de resiliência dos empresários que abraçaram o desafio. Eleva a resiliência da classe empresarial que, perante as dificuldades de operacionalidade do período que vivemos, faz presente mais uma vez, materializando o esforço comum para manter e fazer crescer de ano para ano esta importante... dos colegas que está aqui e perguntar se é um bom profissional, naturalmente vai dizer que é um bom profissional. Eu pergunto às pessoas formadas aqui nesse país e que trabalham aqui nesse país, até porque nós não importamos trabalhadores, e dizem que são bons profissionais. Foram formados aonde? Aqui no país. E depois nós temos o desplante, peço desculpas, de dizer que nós não formamos bons quadros, nós não temos bons quadros. Não, eu já costumo dizer, isso até é uma retórica maléfica. Só para terminar e devolver-lhe a palavra. Conclua, por favor. Eu estou plenamente de acordo que nós devemos continuar a investir mais. Agora, eu estou de acordo que se diga que o que estamos a gastar é muito e temos de reduzir, mas isso também é mau. O ministro dizer que estamos a gastar muito e temos de reduzir, tem de apontar só como é que vamos reduzir e aonde, mas eu penso que é importante também ajudarmos a melhorar a comunicação, Leda, porque eu estou a ouvir produtores, Vinevala, o sul da Angola, temos produção de sal, em Benguela. Temos? Não temos. Do grupo Adérito. Exatamente. Então, os produtores estão lá. Nós podemos só dizer que não estão a produzir, não temos produção nacional. Temos algum... Aliás, Leda, vou já terminar. Não tivemos a Biocon. A Biocon teve problemas, mas já nós tivemos produção de açúcar em Angola. Aí um problema misturado com corrupção, com não sei... Mas é preciso melhorar isso. O que significa que condições temos. Se vai dinheiro e vai fiscalização, vamos ter produção, quer dizer... Leda, hoje estamos em maio, é mês da África. E eu tenho estado a dizer, nem tudo entre nós é mau, está tudo mal, tá? Senão também roubamos a esperança de todos nós. Vamos para uma outra matéria. 4 cidadãos estrangeiros foram detidos no seguimento de uma operação que visa repor a legalidade nos mares da província de Luanda. Mais de uma dezena de embarcações com várias irregularidades foram apreendidas pelas autoridades angolanas no âmbito da mesma operação. É mais uma incursão das autoridades na tentativa de se repor a legalidade nos mares de Luanda. O ponto de partida foi o Cais do Carvão, na ilha. Após a adoção das medidas de segurança com coletes e outras recomendações, a nossa equipa de reportagem, na companhia dos efetivos do Serviço de Investigação Criminal, da Polícia Fiscal e de inspetores do Ministério das Pescas, embarcamos para mais uma ronda. À medida que nos distanciávamos da costa, mais e mais irregularidades eram flagradas. O problema aqui é a Operação Conexa que ele fez. O que é isso, Operação Conexa? Operação Conexa são o barco quando pesca, esse barco grande, essa é uma embarcação semi-industrial. Não pode tirar produto aqui na Bahia. Porque esse produto que ele tirou na Bahia já não vai entrar na estatística do barco. O barco tem uma cota que foi atribuída. Que é esta que está aqui. A cota é de quanto? 200 toneladas.
200 toneladas. Está aqui. E essa operação conexa, como se diz? Operações conexas, os transbordos ilegais. Tudo que é operação conexa, tudo que é transbordo merece uma autorização do Ministério das Pescas. Iniciada no dia 3 de maio, esta operação visa repor a legalidade nos mares de Luanda. Só nesta ronda, pelo menos uma dezena de embarcações foi atuada. As autoridades garantem que esta operação nos mares de Luanda é para continuar e por isso mesmo apelam a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros a se absterem da pesca ilegal ou irregular. E os armadores de pesca devem mais de 460 milhões de kwanzas ao Estado. Este valor é referente ao pagamento de multas cobradas por algumas infrações cometidas em alto mar. As contas são do Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura, que soma no primeiro trimestre deste ano mais de 75 multas passadas. O Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura tem mais de 7 centros espalhados pelo país, responsáveis por reportar todas as ações que ocorrem nos mais de 1.650 quilómetros de costa pertencentes ao país. Em Luanda estamos com 4 lanchas de abordagem. São lanchas costeiras. Não só Luanda, nós temos uma costa de 1.600 quilómetros. E para o patrulhamento marítimo deveria ser de 24 a 24 de forma permanente. Nós temos de facto essas limitações em termos de meios, mas são preocupações que o próprio Executivo já domina. Estamos em véspera de começar a materializar um projeto de médio e longo prazo que vai fazer cobertura deste serviço mediante a aquisição de novos meios, quer terrestres, quer náuticos. Mesmo com os poucos meios de que dispõe, só no primeiro trimestre deste ano, um pouco mais de 480 milhões de kwanzas foi o valor das multas aplicadas pela Direção Nacional de Fiscalização do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. Deste valor, já 25 milhões foram pagos na CUT e neste momento está em dívida 454 milhões de kwanzas que para estes infratores deverão pagar. Normalmente, estes infratores, a lei dá-lhes a oportunidade também de pagar de forma faseada, até 6 prestações. Às vezes há que não têm a capacidade no seu todo de liquidar a sua multa. Essas multas são pagas na CUT, mediante uma nota de liquidação feita pelo Departamento de Finanças, que é a RUP. O Diretor Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura afirma que a instituição que dirige declarou guerra aberta à pesca ilegal. Dr. Balichiong, a pesca ilegal continua a ser um problema entre nós. É um assunto que nós, pelo menos aqui a nível da TV Zim, temos estado a abordar de forma recorrente. Sim, Leda. O Ministério das Pescas precisa ser potenciado. E eu já entendo que, por exemplo, existe uma instituição académica no Namibe ligada às pescas. Né? A Academia de Pescas. Academia de Pescas. Ainda não temos formados, se não me engano, que tenham terminado a formação, mas penso que é uma das soluções. Por quê? Leda, o combate à pesca ilegal deve ser dos combates mais difíceis de fazer, porque é feito num espaço onde não há equilíbrio, é no mar. E os armadores, aqueles que pescam ilegalmente, eles fazem investimentos avultados, eles têm capacidade em termos de recursos humanos e materiais. E penso que entre nós vai faltando essa capacidade. E por isso é que esse ministério, ao contrário do que o Paquis está a dizer, que precisa de um ministro com punho e tal, eu penso que precisa mesmo de uma aposta do Executivo no sentido de potenciar, capacitar em termos de recursos humanos, pessoas que percebem cientificamente a questão da pesca e depois. Em relação à fiscalização, é preciso também colocar fiscais que percebam da criminalidade no mar. Porque essa questão da pesca ilegal fica muito ligada a outros tipos de crimes. Por exemplo, tráfico de seres humanos, que acontece também com as embarcações no mar.
Então nós estamos na presença de uma criminalidade que não é uma criminalidade comum. Ora, criminalidade incomum, ela deve ser combatida com meios extraordinários. E então aqui o apelo vai para o investimento que tem de ser feito. Depois, também temos de admitir e aceitar, reconhecer que isso não é feito só por estrangeiros, é também feito por nacionais. Para terminar, até porque há a questão das dívidas. Sim. Essa parte é que eu não percebo. Ou seja, a AGT tem uma solução. Os devedores da AGT já não vão poder fazer nada com seu NIF. Então tem que buscar essa solução da AGT. Por quê? Porque se multou, tem responsabilidades financeiras para cumprir. Nós não temos que mandar outra vez fiscais atrás do indivíduo para cumprir, não. Temos de pressioná-lo e ir ao bolso dele, ir às fontes de receita dele, que ele reaja automaticamente para pagar. Não podemos ter essa dívida do Estado para um setor com dificuldades e depois ficarmos a reclamar. Uma dívida superior a 460 milhões de kwanzas. É muito dinheiro para um ministério que está a mãos com muitas dificuldades vir a público reclamar. Não. Tem de encontrar soluções eficazes para ter esse dinheiro e depois começar a reestruturar no sentido de investir nos recursos humanos e nos meios materiais. Senão não chegaremos lá. Doutor Albino Paquice, o que é que nos pode dizer sobre a pesca ilegal que continua a existir nos nossos mares? Na peça falamos em particular sobre a pesca ilegal nos mares de Luanda, mas sabemos que isso ocorre por todo o país, nas zonas em que existe mar, e depois a questão das dívidas também. Pois, Leda, eu entendo que a dívida é superior àquela que foi dita pelo Dr. Zaila. Dr. Zaila, sim, muito superior, porque estão em 75 multas passadas e o mínimo para as grandes embarcações são 500 milhões para aí. Acho que é 50 milhões para aí, 50 milhões. Mas há um problema grave nas pescas, que nós temos a pesca artesanal, a semi-industrial e a pesca industrial. A pesca industrial tem que ser autorizada pela ministra. A única figura no nosso país que autoriza a pesca industrial é a senhora ministra. É preciso pedir ao Ministro das Pescas e a Ministra das Pescas, de facto, tem aquele aval para poder dizer que a embarcação tal vai pescar X. Mas o grande problema está exatamente aí, Leda. Porque quem autoriza a pesca semi-industrial e a industrial é a Presidência da República, o Presidente da República, que reúne o Conselho, e no primeiro trimestre autoriza. Vamos pescar X no nosso mar, como fazem todos os países. Todos os países tratam o mar como uma fonte de receitas para pescar o peixe. Neste ano vamos pescar X, então vamos entregar X licenças. A grande verdade é que, informações que nós temos de fonte muito fidedignas, uma parte considerável das pessoas que têm licenças para pescar tem poder nesse país. Tem barcos neste país, tem mais de 40 embarcações, 30 embarcações, então eles próprios recebem as licenças pelos corredores que recebem lá de cima. Este é o problema. Daí que, tudo dito, faltando muita coisa, porque o tempo é pouco. Sim, e ainda temos outras matérias. Departamento chamado FADEPA, lá em cima do Ministério das Pescas, que está no mesmo corredor da Ministra das Pescas. Este departamento FADEPA, que é o Fundo de Apoio Industrial Pesqueira, recebe as multas. E os funcionários deviam ter 10% das multas que nunca receberam desde há muito tempo. Mas o problema não é esse. O problema é que o descontrole que nós hoje temos nos nossos mares, está ligado àquilo que o Dr. Bali tem dito muitas vezes, é uma máfia muito grande. Que, não estando propriamente na Presidência da República, não é isso que podemos dizer, está ligada a pessoas que conhecem o sistema, têm embarcações e dominam os corredores para receberem, de facto, a licença de pesca. Daí que o nosso peixe pescado aqui, mesmo aquele que nós recebemos na Mabunda, nós comemos o peixe de terceira, porque o peixe de primeira vai no alto mar, numa embarcação com o nome SST Pescas, que recebe o peixe de qualidade e leva para a Europa. Então tudo isto é uma questão de segurança. Quem tem que resolver aquilo que eu disse aqui agora, espécie de denúncia, é o Estado angolano. Por quê? Se é permitido que se pesque este e aquele, e há muitas multas que não são dadas, muitos não entregam as multas porque dizem nós não pagamos as multas, ponto final e parágrafo. Vai se queixar onde tu quiseres. E quando alguém diz isso, a uma pessoa que está no poder, vai se queixar aonde? Não se queixa lado nenhum.
cabe ao Estado regular essa situação. Vamos olhar para outra matéria. A UNITA apresentou à imprensa durante a semana uma radiografia sobre a situação socioeconómica e de segurança do país. O líder do partido, Adalberto Costa Júnior, falou de atos de violência contra militantes do seu partido, da criminalidade no país e da pobreza. Adalberto Costa Júnior disse que a criminalidade em Angola atingiu níveis inaceitáveis. O presidente da UNITA fala mesmo em contornos alarmantes para caracterizar a situação da criminalidade em Angola. De todo o território nacional, nos chegam relatos aterrorizadores de assaltos à mão armada, homicídios, roubos, violações, furtos, ofensas corporais, protagonizados por indivíduos protegidos, muitas vezes. Acusações de feitiçaria, com morte, e que ficam quase todos na impunidade. Vejamos, mais especificamente, algumas ocorrências verificadas em determinadas províncias, que mostram que a criminalidade está totalmente à solta. Na Lunda Norte e Lunda Sul, as forças de defesa e segurança, empresas de segurança privada e marginais matam cidadãos, à luz do dia, pelo simples facto de serem garimpeiros. O presidente da UNITA denunciou os atos de violência contra membros do seu partido e criticou o facto de, até o momento, não surgir formalmente nenhum processo visível de busca de responsabilidade. O facto destes incidentes ocorrerem em sequência e não surgir formalmente nenhum processo visível de busca de responsabilidade e eles estarem a trazer até comunicados públicos de incentivo à despenalização de responsabilidades é assustador. A UNITA, que falava em conferência de imprensa, afirmou que o partido está a exercer o seu espaço de responsabilidade pelo qual foi eleito. Doutora Balixionga, vou começar por si. Com certeza acompanhou a conferência de imprensa da UNITA. A radiografia que fez sobre a situação socioeconómica e de segurança do país, que notas é que nos pode dar? Não, Leda, primeiro, é verdade que nós estamos a mãos com alguma pobreza, e eu tenho estado a dizer que em termos de pobreza, dificuldades, que Angola observa hoje só se compara àqueles anos, por exemplo, do período de conflito armado que nós tivemos em Angola, com aquelas dificuldades. Mas, e depois a criminalidade também. Eu tenho sempre dificuldades de relacionar a criminalidade com a pobreza. Aliás, do ponto de vista sociológico, há estudos que fazem essa relação, mas também há estudos que não fazem. E porquê? Porque depois os factos também nos dizem que nós tivemos, por exemplo, nós crescemos num período onde não tivemos tudo, mas nem por isso fomos à criminalidade. Mas também é preciso dizer que nós estamos, em Angola, recebemos, por exemplo, das autoridades que controlam a questão do crime e dizem que temos sim uma criminalidade, mas está controlada, não é alarmante. Agora, é verdade que nós vamos ver... Rubina Suzete entrou para o mundo da dança aos 5 anos de idade, porque diz que nasceu numa tribo no sudoeste de Angola, entre o Quancubango e a Zâmbia, onde a dança faz morada. Em 2005, transferiu-se para Luanda com a família e manteve a chama acesa pela dança. Aos 7 anos de idade, surgiu o desejo de entrar para uma escola de balé na capital. Na igreja, tomou o gosto no grupo de adolescentes da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Aos 13 anos, começou a criar coreografias e, por via da internet, aprendeu outros estilos de dança. Em 2019, participou de um casting para a escolha de bailarinos dos países africanos de língua portuguesa e foi escolhida para representar Angola no projeto. Em 2019,
2019, inscreveu-se para o primeiro teste para uma bolsa de estudos para a área de ciências sociais, mais precisamente para coreografia. Estrangeiros que nós próprios aceitamos como inquilinos e por aí afora. Então, nós os conhecemos. E temos de perceber uma coisa, quando a casa do vizinho estiver a arder, a próxima será a nossa. E, portanto, se o vizinho foi assaltado, foi morto, o próximo seremos nós. Então, nós também temos de colaborar com as autoridades, porque eu tenho estado a ouvir e acompanho os serviços de investigação criminal e, às vezes, há lugares, Veda, por exemplo, há lugares, não vou citar os nomes, onde 16, 17 horas as pessoas já não andam. Por quê? Porque aquilo está controlado por pequenas gangues, mas são miúdos de 16, 17 anos, cujas mães estão lá, os pais estão lá. Mas então, existem locais, Dr. Bali, em que, embora não estejam, entre aspas, controlados por pequenas gangues, hoje a sensação de insegurança é também muito grande e são áreas urbanizadas. Sim, é verdade. Por isso é que eu estou a dizer, aliás, não é possível dizer que nós não temos criminalidade. Aliás, os índices de criminalidade tendem a aumentar. Daí que eu digo 25 de maio, Dia de África. A data comemora a fundação da Organização da Unidade Africana, designada atualmente por União Africana, fundada em 1963. A OA nasceu fruto da luta de países africanos pela independência. Trabalhadores da Angola Telecom reuniram-se para saber um pouco mais do continente berço, com o historiador angolano Patrício Batsikama, autor de diversas obras literárias. Para o também professor universitário, é preciso mais união entre africanos, olhar a África como um todo, adquirir conhecimento e experiência de outros continentes, sim, mas aplicar em África de forma a garantir desenvolvimento, sustentabilidade e independência financeira. Como o Agostinho fez. Pensou que não, a continuação da independência, Angola está, Namíbia. Imprensa, e usa um tema interessante, diz assim, violência política e o estado de criminalidade em Angola. Vou começar pela segunda parte. Sim, sim. Do ponto de vista sociológico, os estudos demonstram que a criminalidade tem dois fatores. O primeiro é a fome, e a fome é causada pelo segundo fator, que é a pobreza. Mas a pobreza e a fome são problemas políticos. Por isso é que os governos, quando se propõem a governar, dizem: nós vamos apresentar um programa de governação e em 5 anos vamos melhorar o vosso nível de vida. É assim, ponto, parágrafo. Em todos os estados que se afirmam democráticos é assim que acontece. E o que nós estamos a perceber é que, para lá daquilo que são as condições externas, desde guerras e outras, do ponto de vista interno, nós não conseguimos vislumbrar no horizonte uma melhoria da condição da vida das pessoas. Estou profundamente em desacordo com o Dr. Bali Chionga quando diz que nós só nos lembramos destes tempos quando estivemos nos tempos das guerras. Não. Eu até me fico emocionado porque não é verdade. No tempo de guerra, não viveu aqui, pode não saber. No tempo de guerra... A presença do Presidente da República, João Lourenço, que também é o Presidente em exercício da SADC, marcou a cerimónia de investidura do Presidente da União das Comores aqui no estádio Malozini, em Moroni. Perante a presença de chefes de Estado e de Governo de África, Europa e Ásia e a população da União das Comores, o Presidente da República, João Lourenço, discursou e afirmou que a reeleição de Azali Assoumani foi a vontade expressa pelo povo das Comores, uma vez que a missão do Presidente passa por colocar este país no caminho do desenvolvimento e transpor as barreiras que surgirem ao longo da caminhada. Sabemos que terá pela frente, uma vez mais, tarefas de elevado grau de complexidade para colocar o vosso país no caminho do desenvolvimento, mas acreditamos que Vossa Excelência para o crime e criminosos circunstanciais. Os criminosos circunstanciais são da nossa realidade, onde você tem, em 100 jovens, apenas 10 estão empregados. Não tem como os 90 não partirem para o crime. Ah, mas a fome não leva à criminalidade. Leva. Eu estou mais de acordo com aqueles autores que dizem a criminalidade está ligada ao desemprego. Um jovem empregado, um jovem que tem emprego, mesmo que ganhe 80 mil kwanzas, não passa a sua noite à procura onde é que vai roubar. Não, isso não acontece, nem pouco mais ou menos. Essa é a primeira abordagem daquilo que disse o Presidente Onita. No segundo ponto, que é o primeiro, o Presidente Onita diz violência política.
E nesta comunicação que faz o presidente da UNITA, foi buscar testemunhos dos deputados que estavam no Cuando Cubango, que foram violentados no Cuando Cubango, que o deputado da UNITA que foi quase que assassinado em Malange, e portanto, o estúdio do mais velho William Toné, que é uma figura jornalística que nós conhecemos aqui, que foi vandalizado várias vezes e ele próprio sofreu tentativa de assassinato. Ele vem dizer com isso que não está a ser possível que as nossas autoridades angolanas nos garantam, as forças de segurança nos garantam a estabilidade. Mas eu tenho uma explicação rápida para isto. E é mesmo rápido, vou terminar isto, Leda. Uma parte considerável da nossa polícia é uma polícia que está cá hoje e que a polícia fez 40 anos e que está ligada desde 1975 ao partido governante. E o que nós temos tido dificuldade é isso, é de distinguir, é a nossa polícia distinguir o que é um partido que governa e o que é que são os outros partidos políticos. Se a nossa Constituição, no seu artigo 17, número 4, vai dizer assim: os partidos políticos têm direito a igual tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial na imprensa pública e direito de oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Nós nunca vimos em Angola deputados do MPLA correrem porque a polícia está a correr com elas, ou então porque o povo está a correr e a polícia não está a correr. O que aconteceu no Cuando Cubango e o que aconteceu em Malange com os deputados da UNITA levou a que o presidente da UNITA, na sua comunicação, dissesse: nós estamos a sofrer de violência política. Então aqui, o nosso repito é o seguinte: a nossa polícia tem que fazer o trabalho de democratizar internamente as forças policiais e não se ficar com a sensação de que a polícia defende uma parte e não defende outra. Para que nós vivamos, de facto, num Estado democrático e de direito, onde a polícia, como disse o povo, não é de um partido político, mas defende todos. E é precisamente o que nós ouvimos o deputado da bancada parlamentar. Deixaram corre-corre a agitação de Luanda para reviver uma das culturas que os viu nascer e fez alguns bons chefes de família. Com redes, desciam das viaturas para a caça tradicional. O tempo não foi capaz de retirar o ADN da caça aos filhos naturais e amigos da cultura Rungo. Os excursionistas chegaram para realizar uma das tradições seculares do povo Rungo, a caça tradicional. Postos aqui, as redes são colocadas na posição de tiro. As matas são chamadas de loma e cadiz. Vamos falar com um dos excursionistas que veio, que pela primeira vez vai entrar para uma mata. Como é que se sente? Está prática, está a cultura? Sinto-me feliz por estar aqui para viver essa experiência de vir à caça. Temos direito à nossa opinião. O que eu penso que é mesmo perigoso é entrar em contradição permanente. É perigosíssimo. Aliás, mas quando diz entrar em contradição, o que quer dizer? Quem estará a entrar em contradição, Dr. Bali? O Paquice, deixa-me esclarecer, porque nós agora teremos de fazer aqui levantamentos de militantes do MPLA que terão sido atacados por militantes da UNITA. Nós temos que fazer esses levantamentos, que eu acho que são completamente desnecessários. O que nós temos de ter é a responsabilidade de dizer assim: quando essas coisas aconteceram, a polícia atuou, a polícia esteve lá ou não? O caso do Cuando Cubango já foi visto, analisámos-lo aqui, e ouvimos o que a polícia disse. E nessa altura estava o meu querido Paquice com um discurso contra aquilo que a UNITA disse que o MPLA tinha colocado milícias. Hoje toma um discurso completamente diferente, ponto parágrafo. O que aconteceu no Cuando Cubango, não, o que aconteceu em Malange, também a polícia esclareceu. Não vi aqueles assaltantes identificados como do MPLA. Eu também disse, e vou voltar a repetir, são evidentes os sinais de algum escalar de violência. Não estamos a negar a violência. Agora, partidarizar a violência é que é um perigo muito grande. Porque depois começamos então a dizer que os criminosos são de um partido contra outro partido. Não é essa a questão. E depois? Aliás, eu compreendo que tenha um discurso muito de extrema esquerda. Essa questão de hostilidade... Falou do Lubango.
Na altura estava a falar do comandante da polícia no Lubango e o papel que faz, o cuidado que tem. Eu já vi e digo aqui, deputados, tanto do MPLA, da UNITA e dos outros partidos políticos, a serem escoltados e guarnecidos pela Polícia Nacional. É a polícia que trata disso. E, portanto, minimizar o papel da polícia nesse discurso extremista também não é correto. Deixa dizer o que é que eu penso. Primeiro, já disse que é verdade que nós temos aqui um escalar da violência. Ora, quando nós temos um escalar da violência, as autoridades e as entidades afins devem cuidar. Depois, não é verdade. Leda, estamos a dizer então que o tráfico de droga, que é um crime, é de pessoas que têm fome. A corrupção, que é um crime, é de pessoas que têm fome. É disso que estamos a dizer. Então, significa dizer que até a criminalidade é um problema dos pobres. É isso que nós queremos aqui dizer. Ou seja, esse discurso completamente sem fundamento, porque eu sou pobre. Não. Paquice, nós estamos a analisar o discurso e o que você está a fazer é sustentar esse discurso, inclusive com estudos que não fez referência. Ou seja, está a dizer que sociologicamente o crime está ligado à fome e à pobreza. Quando nós temos criminalidade organizada, Paquice, quando nós temos ciência na criminalidade, quer dizer, os pobres... Não, por isso é que eu estou a dizer... jurista. Por isso é que eu estou a dizer... Não isso aqui, você é jurista. Não, por isso é que eu estou a dizer... Por isso é que eu estou a dizer... O jurista sabe. Sim, por isso é que eu estou a dizer... Assim, mais vale a pena... Sim, mais vale a pena... Mais vale a pena... Ainda temos um tema... Sim, mais vale a pena não tomar um posicionamento quando nós estamos devidamente informados do que fazê-lo nesse sentido. Veja, existe criminalidade organizada que é estudada. Já disse aqui, vou voltar a repetir. O crime hoje em dia é uma forma de estar e de ganhar dinheiro na sociedade. Não podemos atribuir isso à pobreza. É verdade que existe uma criminalidade que decorre do estado social da pessoa, mas o crime não é dos pobres, Paquice. Não é verdade, aliás. Não me parece que nasceu num berço rico. E não me parece que é criminoso. Porque senão então vamos fazer uma denúncia, o senhor é pobre, portanto é criminoso, a polícia vai ter que tomar conta de si. Não é nessa direção. Vamos olhar para mais um assunto. A Assembleia Nacional aprovou na generalidade e por unanimidade o projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias. O projeto de lei é da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e foi aprovado durante uma reunião plenária realizada na última quinta-feira. O diploma proposto pelo Grupo Parlamentar da UNITA foi aprovado com 170 votos a favor, nenhum contra e sem abstenção. A proposta tem como objetivo a institucionalização e criação de modo efetivo das autarquias locais em Angola e a adoção de medidas para o asseguramento de uma transição responsável e eficiente dos órgãos da administração local do Estado para a administração autárquica. As autarquias locais não são uma herança das administrações municipais. Não estamos, por isso, diante de um processo de transição das administrações municipais para as autarquias locais. Sendo as leis necessárias, mas não suficientes, temos de considerar outras dimensões indispensáveis para a institucionalização efetiva das autarquias locais, redirecionando o debate político e o debate no espaço público. Nesta quinta-feira, o plenário da Assembleia Nacional procedeu igualmente à votação final global das propostas de alteração à Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Com este voto favorável, consciente e responsável, enviamos uma mensagem muito clara ao mundo. Angola está séria e definitivamente comprometida em proteger a integridade e a credibilidade do seu sistema jurídico, penal e financeiro. A quinta reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da quinta legislatura fica também marcada pela aprovação das alterações ao Código Penal angolano. Dr. Albino Paquice, está aprovado o projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias.
Pois, Leda, O que é que se pode esperar após isso? O que se pode esperar é aquilo que se ouviu de alguma forma dos deputados, tanto do MPLA como da UNITA. Vai haver agora a discussão na especialidade e há, de facto, itens muito importantes. Mas, embora pareça que existam 2 pacotes, né, e o MPLA tem o seu, da institucionalização das autarquias, que pode diferir, de alguma maneira, daquilo que a UNITA apresenta. O meu entendimento é que, ainda bem que aprovaram, na generalidade e por unanimidade, todo esse pacote para a discussão, e o que nós deixamos aqui é uma espécie de conselho para os deputados. Mais do que dizer, nós começamos primeiro, nós é que apresentamos isto e aquilo, penso que o importante seria discutirem para o bem do povo angolano. Porque nós precisamos, o povo angolano precisa de autarquias, e também ouvimos o deputado do MPLA, João Martins, a dizer que, efetivamente, esta aprovação na generalidade e a sua discussão na especialidade não vai significar que as autarquias serão aplicadas imediatamente, porque é preciso condições, mas eu ainda entendo, muito sinceramente, que devíamos seguir o conselho de quem diz o seguinte: depois de aprovado o pacote na especialidade, convinha experimentarmos para ver o que é que vai dar. Porque nós temos sedes comunais, administrações municipais, temos, na verdade, administrações provinciais e estamos a trabalhar assim. Então, ao invés de esperarmos construir grandes edifícios para dizermos agora temos condições para começar, penso que era mais importante, mesmo por debaixo das árvores, nós começarmos a exercer as autarquias. Por uma razão simples. Porque as autarquias são a única maneira que as pessoas têm de participar diretamente. Tem-me doído uma coisa, Leda, que é a seguinte: não é bonito que nós continuemos a receber administradores municipais nomeados pelos governos provinciais, que não vivem lá, eles não sabem como nós vivemos. Portanto, se o povo eleger o administrador municipal e comunal, é mais fácil cobrar a pessoa eleita do que uma pessoa vinda, portanto, eleita a partir do governo da província. É o meu pedido, é o nosso pedido. Esperamos que nos ouçam. Obrigada, doutor Paquis. Doutor Balixionga, que notas é que nos pode dar, que visão é que tem a aprovação deste projeto de lei da institucionalização efetiva das autarquias? A aprovação na generalidade. Não, Leda, primeiro para apartar-me desse pedido, do nosso pedido do Paquis, porque seguramente não é o meu. Eu diria, não façam autarquias por baixo das árvores. Não, quer dizer, não vamos brincar com o país. Não façam autarquias por baixo das árvores. Ponto parágrafo. Eu penso, aliás, essa questão da aprovação, para mim não é um assunto na perspectiva de que isso era irreversível, isso está no programa de quem está a governar e vai mesmo acontecer. Há uma discussão que para mim é importante. Qual? É a questão das condições. Veja, nós temos assimetrias. E se nós estamos a criar uma solução política de organização do território para fazer com que os cidadãos possam participar, então nós temos de fazê-lo isso com as condições próprias, porque se é para participar sem condições para participar, estaremos mesmo a brincar. Então eu penso que, claro, a discussão volta na especialidade, sim. Mas eu penso que as autarquias devem ser implementadas com o objetivo mesmo dos cidadãos participarem e não deve ser feito de qualquer maneira. Obrigada. O seu minuto, doutor Balixionga? Leda, o meu minuto vai para a Academia Angolana. Eu estive no sábado no UIJ e a Universidade de Quimpavita, por via da Associação dos Estudantes, organizou uma conferência internacional e foram discutidos temas muito interessantes. Há duas coisas que eu quero pontuar. Há jovens no UIJ que têm uma solução ecológica contra os sacos. Eu penso que o governo, as instituições de direito devem ouvir aqueles jovens. Depois, há um debate muito interessante da questão das línguas nacionais versus a língua portuguesa, que podemos começar já a discutir se ela pode ser nacionalizada ou não, porque ela está cá entre nós. Então, essa discussão que tem a ver com a identidade foi levantada e eu penso que a Academia Angolana está de parabéns no mês de África e por isso o meu minuto serve exatamente para parabenizar. Obrigada, Dr. Balixionga. Dr. Albino Paquis, o seu minuto? Após o meu minuto, também estive no AM, onde participei de uma conferência, um simpósio organizado pelo ICED. Queria dar os parabéns à direção do ICED e a toda a malta que lá esteve, muitos jovens também, ansiosos por aprender, debatemos a questão da África e penso que valeu muito a pena. Outra parte vai para os livros. Trago então uma obra do Dr. Esteves Hilário, que é um opúsculo, que é ensaio sobre o conteúdo filosófico do período, portanto,
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Falamos hoje da questão da pessoa humana no nosso debate, Dr. Esteves Hilário. Falamos também sobre as autarquias e trago então o Dr. Carlos Feijó, a autonomia das autarquias locais e a tutela do Estado em Angola. Portanto, duas obras interessantes para aquilo que nós fizemos aqui, o debate hoje. Portanto, é um bom minuto.